Começando mais um episódio do Vai de Boa Podcast, eu, Marcel de Paulo e meu amigo Renato Klein. Fala, Renato. Beleza, Marcel? Beleza Bora demais. Mais um, né? Mais um aí, né? Com certeza, né? Tem que ir, né? Toda quinta-feira. E tem um ritmo aí bacana aqui, hoje, não tem? Mas antes de começar, vamos chamar o pessoal pra... Por Você que favor. tá acompanhando aí no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho pra ficar sabendo dos nossos cortes, né? Tudo. E também a gente tá no Kawaii, TikTok, Facebook, Instagram e também no Spotify. Então dá uma força pra gente aí. É isso aí, beleza. Bora dançar? Bora. Tá no ritmo já. Literalmente. Literalmente, né? Você, né? Eu não tô nesse pique mais não, né? Bora aqui conversar com o Jefferson Costa, mais conhecido como Jeff TJ. Sou eu. Dançarino, professor, cara aí tocantinense que conhece o mundo inteiro aí dançando. A gente tenta, né? A gente aos pouquinhos vai tentando conquistar aí o mundo através da dança e levando o nome do Tocantins. Beleza, seja bem-vindo aqui ao Vai de Boa Podcast. Muito obrigado. Vamos conversar sobre muita coisa, né, Marcelo? É isso aí. Primeiro, seja bem-vindo. Bom, né? Muito obrigado. Receber você aqui, um tocantinense, né? A gente, sempre que algum tocantinense se destaca, tá levando um pouco da gente, né? Que não nascemos aqui, mas somos tocantinenses. Sim, de coração, né? Com certeza a gente tenta sempre botar o Tocantins no mapa de alguma forma, levar o nome do nosso estado, que tem muita cultura aqui, tem muita coisa boa do nosso Tocantins aí que às vezes o pessoal não conhece, mas que a gente tenta fazer um pouquinho de história. Jeff, né? Sou eu. Quem acompanha você nas redes sociais, aí são muita gente que eu vi lá, eu nem parei para somar todas as redes. Eu sei que são muitos, né? Aí o pessoal vê você rodando Brasil, mundo, e pensa assim, pô, esse cara tá no Tocantins, mas ele não é daqui, mas você nasceu no Tocantins, Eu né? nasci no Tocantins, nasci em Itacajá, interior do Tocantins, uma cidade aí com 6, 7 mil habitantes. Naquela ideia que a gente tem de sair do interior e vir pra capital pra tentar uma vida nova e acabam nos redescobrindo. E você veio quando para Palmas? Eu vim pra Palmas em 2009. 2009 terminei o ensino médio lá em Itacajá e vim pra cá pra fazer faculdade de Direito. Sou formado em Direito. Aí eu vim pra cá pra fazer faculdade de Direito. Nesse meio termo acabei descobrindo a dança. Algo que era mais um hobby, mas que de repente eu me descobri como uma carreira e virou esse auê todo que hoje tá aí. Você participou do Rally das Águas? Participei. Ixi, várias edições. Pra quem não conhece Rally das Águas, entra lá no meu canal do pessoal do YouTube, Renato Klein. Um dos maiores eventos aquáticos aqui do Tocantins, inclusive. Vale muito a pena aí, cara. Mas você fez direito, então? Sim, eu sou formado em Direito. Então você é um doutor da dança. Pode-se dizer que sim. Pode-se dizer que sim. Muito bem, bom demais, né? Jeff, e a questão da dança, como é que você entrou na sua vida, assim? Cara, então, antes de vir pra Palmas, uma antiga época em que havia uma dança que se chamava Rebolation, em que o pessoal dançava nas festas de música eletrônica, fazendo os passinhos com os pés. Eu vi um amigo em uma festa lá em Itacajá dançando esses passinhos e me chamou bastante a atenção. Na época eu era um jovem muito tímido, eu tinha muita timidez, aí eu olhei, tipo assim, ele entrando no meio da roda, fazendo os passinhos e todo mundo, tipo... Aí eu, cara, tá aí algo que talvez eu possa fazer pra chamar a atenção e que, tipo assim, as pessoas não vão me olhar, porque eu tinha sempre medo por causa da minha cirurgia, por causa da deficiência e tudo, as pessoas me olharem com preconceito. Aí eu, talvez tá aí alguma coisa em que as pessoas vão me olhar, mas não vão me olhar com preconceito. Elas vão olhar, pô, olha esse cara, ele dança bem pra caramba. Aí eu comecei a me interessar por aprender a dançar. Aí comecei na época do antigo YouTube, você não achava nada. Tinha acabado de começar o YouTube, você não achava nada na internet. Tudo que você pesquisava era muito difícil. Eu acho que eu achei uns 2 ou 3 vídeos desse Rebolation. Coloquei no MP4, eu acho que tinha 4 polegadas. 4 polegadas e ficava o dia todinho. Assistia, aí ia tentar ensaiar. Assistia, ia tentar ensaiar. Cara, isso ficou mais ou menos, acho que coisa de 1 ano, 2 anos, até eu engatar. Aí eu comecei a tentar produzir conteúdo pela internet, aí de repente deu certo. Começou a dançar e as coisas foram acontecendo. Aí foram acontecendo. Aí um grupo de São Paulo, do Rebolation, que fazia bastante sucesso já na internet, eles têm 2 integrantes, que um deles é o Tenório, ele é bastante popular no meio do freestep, ele é tido como uma das referências, e o parceiro dele. Eles criaram grupos em separados, um grupo de cada.
e eu fui convidado por um do grupo deles para ser um integrante. Mas como que eles se descobriram? Naquela época tinha algo... naquela época os dançarinos eles se comunicavam muito por vídeos na internet pelo MSN. O dançarino postava o seu vídeo no YouTube e colocava o MSN na descrição pra, cara, caso alguém veja, entre em contato comigo pra gente falar sobre dança e tudo. Eu entrei em contato com um desses dançarinos de São Paulo, porque, esse cara dança muito, eu quero conversar com ele, é minha referência e tudo. Aí nessa conversa acabou surgindo a ideia aí o cara, um pouco depois, criou um grupo e me convidou para fazer parte desse grupo. Era um grupo virtual de dançarinos virtuais. Mas para você ter noção do impacto disso, era a época do Orkut ainda. Nossa. Ele postou, tinha a comunidade do grupo, aí postou o meu vídeo me anunciando como um membro. Deu 30 mil visualizações, isso naquela época. Aí eu, caramba, já sou conhecido no Brasil inteiro. Meu Deus, estourou. Cara, e rápido então. E aí de repente meu MSN que eu tinha 20 contatos tava com 300, 400. Pessoa mandando uma solicitação. Cara, eu vi seu vídeo dançando. Meu Deus, você dança demais. Você é do Tocantins. Meu Deus, eu nem sabia que tinha gente que dançava aí. Caraca, caraca, que louco. Aí, de repente, nego. Rapaz, eu sou do interior de tal lugar. Sou de Pedro Afonso. Sou de Barrolândia. Sou de Formoso do Araguaia. Cara, eu danço. Cara, eu nem sabia que tinha gente em Palmas. Virou um auê. Legal, cara. Foi muito louco. Ô, Jeff, antes de tocar nesse assunto, já que você falou da questão, você mandou o teu currículo aqui, né? Sim. E você falou que é um dançarino do PCD, né? Sim. Fala um pouquinho dessa questão do PCD e também, pelo que eu percebi, você tinha essa questão um pouco de trauma, né? Sim. Então, tanto que antes de me autodenominar um dançarino PCD, eu não gostava de ser chamado por essa alcunha, digamos assim, porque eu sentia que era algo preconceituoso comigo, eu não me sentia bem, eu não tinha muita autoestima, meu ensino médio foi muito pesado, eu sofri bastante preconceito na escola. Escola de interior, as pessoas são bem moda antiga, então quando tem algo diferente as pessoas sempre estranham, então eu sofri bastante preconceito. Até eu poder me autoaceitar e aceitar isso como algo que Deus me deu, como algo talvez que seja uma vantagem para mim, e não algo ruim, demorou um certo tempo. Então, hoje em si, depois de tudo que eu já vivi, tudo que eu aprendi, e acho que muito em parte depois do programa da Fátima, que eu parei para pensar, cara, eu cheguei lá através da minha deficiência, que eu poderia não ter chegado lá. Então, a minha deficiência me abriu uma porta gigante para a minha carreira, para a vida inteira. Então, por exemplo, o edital do Ministério da Cultura que a gente viajou com o time Freestep Brasil, eu, por ser proponente PCD, nos dá uma vantagem muito maior e uma chance muito maior da gente conseguir. E a gente foi aprovado, eu como deficiente. Então, são coisas que me deram a autonomia de falar, caramba, isso não é algo ruim, isso é algo que eu possa usar para impulsionar minha carreira e inspirar mais pessoas a poderem fazer isso. Porque, cara, olha só, um menino do interior que tinha fissura e tá ganhando o mundo aí, foi na Globo, viajou o Brasil inteiro. Eu acho que eu olhei muito mais por esse lado, tanto que até mandei minha matéria pro pessoal do Centrinho, que era onde eu fazia cirurgia, para eles compartilharem lá com outras pessoas que talvez se sintam mal ou sintam que isso é algo ruim, para olharem por um outro ângulo ou de uma outra forma. Que talvez as pessoas podem ver as coisas de um jeito totalmente diferente, assim como eu aprendi a ver. Agora, a sua participação no programa da Fátima, ele te deu mais visibilidade? Com toda certeza, indiscutível. Essa imagem aqui, né, Só quando eu saí do programa. Ó. Eu ainda tava com cabelo grande ainda. Eu tava com cabelo... 2016. Foi 2016. Ainda... tanto que a Fátima ainda apresentava o programa. Então, foi em 2016. Parece outra pessoa. Eu pareço outra pessoa, não pareço? Mas garanto que sou eu. A hora que começar a dançar, aí vai ficar... Aí eu garanto que sou eu. Tanto que depois do programa me trouxe uma visibilidade gigante no próprio aeroporto. Quando eu saí do programa, que eu cheguei no aeroporto, o pessoal parando, eu te vi hoje no programa, hein? Você dança muito, parabéns! O pessoal me parando. Quando eu voltei aqui pro Tocantins, foram várias oportunidades também de trabalho. Foi algo muito marcante mesmo. Olha lá dançando lá, no Palácio. Esse foi no Palácio, esse vídeo. Isso é nostálgico. É bem nostálgico. De 2016 pra cá, mudou muito a sua carreira? Com certeza. Não tem como.
É indiscutível o patamar que a minha carreira chegou de 2016 para cá. 2016 veio o programa da Fátima, logo depois tiveram as Olimpíadas Rio de 2016, eu fui um dos condutores, eu fui convidado para ser um dos condutores da Tocha Olímpica, pelo meu trabalho com a cultura. Logo depois a turnê para Europa. Aí depois da turnê para Europa, eu voltei para cá, eu já comecei a dar aula de dança aqui, um estúdio me convidou para dar aula de dança. Até então não dava aula de dança aqui em Palmas. Aí eu comecei a dar aula de dança em um estúdio aqui da capital, meu trabalho começou a ser mais reconhecido, participei de espetáculo, apresentei, dancei em temporada de praia, lá em Itacajá me convidaram. Então, deu um up, um boom na minha carreira, gigante. Jeff, agora você aprendeu tudo sozinho, observando? Autodidata. Eu posso dizer que eu comecei a investir mais em aulas na minha turnê para a Europa, porque na minha turnê para a Europa eu vi uma oportunidade de, eu tô tendo apoio do governo, porque eu fui através de edital do Ministério da Cultura. Tô tendo apoio do governo para desenvolver um projeto, então eu tô vindo aqui para dar aula, mas eu vou aproveitar também para eu pegar aulas. Então eu fiz aula com vários profissionais de fora do país, tanto que quando eu já voltei indo para um estúdio dar aula, porque eu consegui uma oportunidade. Mas aprender a dançar, totalmente autodidata. Aprendi vendo vídeo na internet, ensaiando e acreditando num futuro melhor. E hoje você autodenomina o quê? Um dançador do quê? De hip hop? Eu sou um dançarino de danças urbanas, porque eu danço hip hop, eu danço outros estilos, mas propriamente eu sou um dançarino de danças eletrônicas de free step. Porque free step é o estilo que praticamente lançou a minha carreira. É um estilo que ele nasceu o nome na Argentina, mas ele se popularizou aqui no Brasil. Ele é um estilo praticamente brasileiro. Ele é um estilo muito popular aqui no Brasil. Tanto que a maioria dos vídeos antigos de free step tem mais de milhões de visualizações. Explica um pouquinho o que é o free step. O free step ele é um estilo de dança em que o dançarino ele utiliza passos com os pés de maneira rápida na música eletrônica. Então, ele deriva do Rebolation, do antigo Rebolation, que você faz sequências com os pés. Então, ele tem alguns fundamentos, como a base infinita, que é um movimento que a gente faz de maneira bem repetida, que são 3 movimentos. Aí tem os combos, que são sequências de pés. Tem variações. Tem o Joker, que algumas pessoas intitulam como um fundamento e outras não, mas é um dos conceitos do freestep que eu criei, inclusive. Eu e outro dançarino de São Paulo que criamos. Então, são coisas que, querendo ou não, ajudaram a impulsionar minha carreira. Porque no freestep, por exemplo, eu sou tido como uma das referências do Brasil inteiro. Esse vídeo o que é? Esse vídeo é um vídeo de shuffle que a gente fez em Portugal. Esses dançarinos aí são os dançarinos do time Freestep Brasil. O primeiro é o Alves, o segundo é o Takeshi, o terceiro sou eu, o quarto ele é o Jorge, que é do Mato Grosso, a quinta é a Ju e o outro é o Gustavo. E os 4 eles são de São Paulo. O Jorge, ele é do Mato Grosso e eu do Tocantins. Eu te perguntei até, eu peço desculpa, porque assim, você tá falando com 2 velhos que viram nascer o Orkut não e tem... a gente se comunicava no IRC ainda. Não, eu sei, o Mirk, eu cheguei a usar também. Não se preocupa não, eu não tô muito longe disso não. A gente viu o nascimento e esse movimento ele é chamado de base infinita, ele é a base da nossa dança. Onde é isso aí? Isso foi em Barcelona, foi no Mundial que a gente foi pra lá. Esse movimento ele é um movimento básico do nosso estilo. Ele é isso já é uma sequência de variações. Ó. Você pode perceber que a maioria faz movimentos com os pés de maneiras diferentes. São todas variações. Vocês vão perceber que eu vou fazer um movimento com os braços. Esse é o Joker. Esse estilo de dança foi criado aqui no Brasil ou não? Sim. Ó, quando eu paro e faço esse movimento com os braços, aí já entra um Joker. Legal. Agora, como que dá nota? Nas avaliações em uma competição? Então, o dançarino em geral ele tem que conhecer praticamente todos os fundamentos, que é a base, o fundamento principal. A pessoa tem que ter um conhecimento bastante da base, das variações, do Joker, e envolve muito a pessoa, como ela entende a música e como ela executa os passos dentro da música. Porque um dançarino ele não pode simplesmente chegar lá, fazer algo fora da música. O dançarino ele tem que dançar dentro, fazer os passos de maneira sincronizada com a música, usando a sua criatividade e usando os fundamentos básicos da dança.
Então você tem que avaliar tudo isso quando você vai jogar uma Mas aí competição. você falou que você e seu colega criou O Joker. o Joker. E como é que um jurado vai julgar isso? Então, é igual eu lhe falei, nós criamos o Joker, mas é algo que foi segmentado ao longo dos anos por todos como os se fosse dançarinos. uma variação. Né, Então, por exemplo, o dançarino que ele começa a fazer uma sequência com os pés, aí de repente ele para e começa a fazer algo com o braço, isso já é denominado Joker. Qualquer dançarino do Brasil que fazer isso, ele já tem conhecimento. Cara, eu já parei de fazer dançar o free step só e tô fazendo o Joker. Então já é algo que a gente fez uma construção durante anos de um conceito dentro do free step. Então, todo mundo que dança free step já começa sabendo o que é uma base, o que é uma variação, o que é um joker. Então, não é algo que, por exemplo, uma pessoa que vai julgar, ela não sabe. Ela tem um mínimo conhecimento daquilo, porque é algo que a gente já vem passando ao longo dos anos, desde o começo da dança. E é avaliado pela criatividade? Isso também conta bastante. Por exemplo... Só uma dúvida, vocês dançam em grupo ou separado? Como é que funciona? Depende muito do estilo da competição. Por exemplo, a competição em Barcelona, a gente competiu numa categoria que era 3 versus 3, que eram 3. Dançavam em 3, era um trio. E a gente competiu na categoria 1 versus 1, que era 1 contra 1. Então varia muito da categoria. Tem categoria de grupo, de 5 pessoas, aí dança todo o grupo junto. E é sempre na batalha? Aí sempre batalha. Quando se trata de competição, não é um apresenta, depois o outro apresenta. É uma batalha. Você tá batalhando com o seu oponente. Tanto que o Joker foi muito criado a partir disso, pra provocar o oponente. Porque como é que você vai provocar o cara com o pé? Você vai chegar lá, um rabo de arraia, você arrasta, faz então muito, aí então vamos usar um movimento de braço, chama, atira, faz uma encenação, uma careta. Então entrou muito nessa ideia de usar também pra batalha, pra provocar o oponente. É parecido com a batalha de rima, pode dizer? Mas é uma batalha é como se a gente fizesse poesia, só que com o corpo. Ah, legal. É mais ou menos nessa ideia. E o campeonato, tem campeonato brasileiro, tem campeonato mundial? Tem. Os últimos campeonatos brasileiros, se eu não me engano, teve a Batalha 2D, que é um campeonato que acontece em São Paulo. Inclusive, o de 2018 eu fui um dos jurados do Nacional. Ele acontece de ano em ano. É um evento que ele é nacional. Tinham alguns campeonatos que ficaram também para trás, mas que também aconteciam de maneira nacional. Mas o que eu tenho conhecimento no momento é mais ou menos, o nome, se eu não me engano, é Super Free Step Brasil. Ele acontece todo ano em São Paulo. E tem assim como é que fala assim, a seleção estadual, depois vai pro nacional, não? Como é que Antes tinha. Hoje em dia já não tem tanto, porque, querendo ou não, a dança deu uma decaída. De uns anos pra cá, querendo ou não, a dança ela foi diminuindo, os dançarinos foram parando com o tempo. Deu um up agora em 2025 com a nossa ida para Barcelona. Primeiro grupo de free step participando de uma competição mundial, então isso animou muito o pessoal da dança a voltar novamente. Então tá muita coisa voltando agora, e os grupos se animando de novo, o pessoal voltando a dançar de novo. Você tá com o uniforme do Red Bull, né? Eu tô com... Você acha que esse campeonato da Red Bull também mundial acabou ajudando de certa forma? O Red Bull Dance Your Style. Querendo ou não, essas iniciativas de danças urbanas com certeza ajudam a chamar a atenção para outros estilos de dança, para que as pessoas se interessem por dança. Isso aí eu concordo totalmente. Mas eu acredito muito que uma coisa que chama muita atenção no próprio free step é o fato dele ser brasileiro. O nome veio da Argentina, mas é uma dança que se popularizou inteiramente no Brasil. Então a dança surgiu na Argentina, mas veio pro Brasil e a gente remodelou toda essa dança. Pra deixar, abrasileiramos. Sim. Abrasileiramos a dança, e isso se popularizou de uma forma que quando a gente foi pra fora em Barcelona, todo mundo falava lá, chegou o time Brasil. A tropa do Brasil chegou. A gente revolucionou o evento deles. A gente fez um impacto gigante no evento deles. E eles mesmos falaram isso. Cara, vocês terem vindo aqui foi uma loucura. Tanto que a aula de free step lá que a gente deu foi a aula mais concorrida, que o pessoal quis participar. A nossa participação do evento, todo mundo vibrou muito. Os nossos vídeos de conteúdos com o pessoal de lá, todos estão muito bem de visualizações. Então a gente teve uma repercussão muito grande na nossa ida para Barcelona. E muito foi o fato por causa do free step ser brasileiro. Legal. Agora, Jeff, você tá falando que você já foi para Espanha, você foi para...
Eslováquia, Tchecoslováquia? Não, Eu já fui pra República Tcheca, já fui pra Eslováquia também. Então, Portugal. Você já imaginava quando assim, que você começou a dançar pra perder a timidez, você fala, cara, isso vai me levar pra conhecer o mundo? Não, mas eu tinha um sonho. Eu não imaginava que ia me levar pelo mundo, mas eu me imaginava que eu ia me destacar com isso. Quando as coisas começaram a acontecer, eu já olhei e falei, eu vou conseguir me destacar nisso aqui. Se eu colocar minha energia aqui, eu consigo me destacar nisso. Tanto que foi na época em que eu ainda estava no curso de Direito e tudo, então eu ficava muito... eu ia pro trabalho, quando eu trabalhava no Detran, estudava na faculdade, e no meio do caminho, nos ônibus, nas estações de ônibus, eu ficava treinando. Ficava treinando num canto, com um fone, e o povo, tipo assim, olhando... Que diacho que esse menino tá endoidando? Meu Deus, tava eu lá, e com um pezinho aqui, não sei o quê. Hoje eu paro e penso, caramba, meu, e o pior é que esses treinos fizeram toda a diferença. Porque depois de um ano, tava eu viajando pro meu primeiro evento, o pessoal entrou em contato comigo do Goiás, a gente queria que você viesse ser jurado aqui num campeonato aqui em Goiás de freestep. E tá lá eu, meu Deus, ensaiava aqui em casa com um MP4, agora tô indo viajar pra ser jurado numa outra cidade. Em outro estado. Loucura, né? Meu Deus, não, caramba. Agora... Não, pode perguntar. Você saiu de Itacajá, cara, aí você vai lá vai pra Barcelona, vai pra todo esse lugar. E a língua? Cara, então, eu sou muito velha guarda, eu sou o famoso inglês de videogame. Eu aprendi meu inglês inteiro no videogame. Então, o meu espanhol também é bem arranhado. Eu tento conversar, isso é um erro meu, que eu já devia estar estudando inglês, já devia estar estudando espanhol. Mas a gente consegue se comunicar, eu consigo me comunicar bem com o pessoal, eu acho que muito... Porque a dança, ela tem muito essa coisa da energia. O pessoal percebe a sua energia. E a energia do brasileiro, em qualquer lugar que a gente chega, não tem jeito, meu amigo. A gente anima mesmo. É diferente total. Tanto que Espanha mesmo, lá o pessoal europeu, que já é um pessoal um pouquinho mais fechado. Mas, rapaz, quando chegamos o brasileiro, nós já gritando, levantando bandeira. Levantando bandeira. Quando o cara errar, o falando... Os caras tudo já olhando lá, meu Deus, como assim? Esses caras é muito louco. E mais ou menos vocês ficaram quanto tempo lá? A gente ficou quase uns 10 dias. A gente ficou 10 dias lá. A gente ficou 10 dias. Eu vi no seu Instagram os vídeos, vocês dançando na rua e o povo para pra assistir. É completamente diferente daqui no Brasil. Por exemplo, aqui no Brasil, eu não sei, em São Paulo tem gente que até admira, mas se fosse aqui no Tocantins, eu chegasse com a minha caixa de som e começasse a dançar, o que é que vocês acham que ia acontecer? O pessoal ia parar, o que esse doido tá fazendo? Bom, meu filho, bora. Agora lá fora o pessoal para, assiste, bate palma. Tem gente que vai caminhando pra tirar uma foto, de repente para tirar a foto e começa a te filmar. Ixi, é uma loucura. Mas você não acha que isso é porque aqui é visto como... É marginalizado? Eu acho que é questão cultural mesmo. Porque, por exemplo, se fosse um cantor de sertanejo parando na rua e cantando, era diferente. O pessoal ia parar pra aplaudir. Então, aqui a cultura da dança, e ainda mais da dança de rua, ela não é tão forte. Ainda não é tão forte aqui no estado do Tocantins. Porque, por exemplo, lá fora mesmo, em São Paulo, muitos dos vídeos do meu colega lá do Alves são viralizados, esses vídeos dele dançando em público e vendo as reações do público. Uhum. E o pessoal rindo, aplaudindo, animando. Aqui seria diferente, porque aqui não é culturalmente forte esse tipo de segmento. Mas eu lembro quando eu morei nos Estados Unidos, eu fui pra Nova York e eu vi a galera dançando... break na Times Square. Break é marginalizado. Mas você tem que entender... Só que assim, a galera parava pra ver. Só que você tem que entender uma coisa. Estados Unidos é o berço do hip hop. Isso é cultural deles. É a mesma coisa, por exemplo, se você botar o forró no meio da rua aqui pra alguém dançar. Todo mundo vai parar, porque culturalmente aqui é cultural daqui. Lá o hip hop é cultural de lá, surgiu lá. Então, se você colocar o hip hop, colocar alguém dançando um break ou dançando no chão, o pessoal vai parar e vai assistir, porque é cultural, é normal, lá já é algo comum. Aqui você bota um paredão de som, é sertanejo que vai tocar, né? É sertanejo. Então, é porque a rocha, sertanejo, um piseiro, já são coisas que são mais culturais daqui. Isso é normal. Tanto que, por exemplo, eu falo propriamente porque eu dançava freestyle, eu danço freestyle, sou um dançarino de danças urbanas.
Eu só consegui trabalhar com bandas aqui no Tocantins a partir do momento que eu aprendi a dançar piseiro. E começar a aprender dancinhas de TikTok que envolvia piseiro, pra poder subir num palco e dançar com um artista daqui. Se eu continuasse dançando só dança de rua, eu não dançaria. Na Sagrada Família, né? Isso aí foi na Sagrada Família. Foi lá que a gente produziu os conteúdos com o pessoal. E aqui lá é turista? Lá, tudo turista. Essa é aquela igreja famosa do Gaudí. Lindo esse lugar. Lá tem muito turista, cara. Muito turista mesmo. Agora, quando você chega faz essas viagens, apresenta nos lugares desses assim, você fica com a sensação que venceu, que atingiu... Meu Deus, com certeza. Eu fico olhando e falando, cara, que sonho realizado. Eu acho que também um dos sonhos mais realizados pra mim é, por exemplo, que a primeira viagem à turnê da Europa eu fui sozinho. A segunda vez que eu fui pra Europa, eu já fui com a minha esposa. A terceira vez que eu fui, já fui com um time. Aí eu consegui vencer e consegui ainda levar meus amigos a vencer também. Nenhum deles nunca tinha saído do Brasil, foi a primeira vez deles. Aí eu pensei, cara, eu tô dando pros meus amigos a oportunidade de viver o que eu vivi em 2017, quando foi a primeira vez. Viver todo aquele away, aquela loucura que tá indo pra fora do Brasil a primeira vez, levar o nome do Freestep. Eu lembro que na época que eu fui a primeira vez, a postagem de eu indo pra fora do Brasil deu mais de 1000 visualizações. Mais de 1000 curtidas no Facebook. E isso no Facebook é muito. E como, essa primeira viagem sua, você foi a convite de alguém? Como Ministério da Cultura. Ah. Eu fui aprovado no edital no Ministério da Cultura, mas na época ninguém nem imaginava esse negócio de edital. Era pra pessoal do freestep mesmo, que a maioria é jovem, é mais adolescente, tudo, ninguém nem sonhava numa ideia dessa. Aí eu fui lá e, cara, vi aqui uma oportunidade. Vou tentar mandar alguma coisa, vamos ver se vai. E eu mandei um projeto de freestep pra eu ir lá pra fora e ensinar freestep. E foi. Passou. E o pessoal, depois de todo o projeto que a gente foi, passou em 12 países. Eu competi com o grupo lá, eu ganhei com o grupo lá a competição. Foi uma loucura. Quando eu voltei e apresentei o relatório, o pessoal do Ministério da Cultura me ligou. Caramba, parabéns pelo seu trabalho, viu? Foi um dos projetos mais incríveis que a gente já viu passar por aqui. Olha. Só isso. Isso pra mim, cara, sensação de dever cumprido. E qual foi a diferença comparada quando você foi sozinho e depois quando você foi com a equipe? Primeiro de tudo, não tinha com quem compartilhar a vivência, a experiência, a alegria. E eu acho que você viajar com um grupo, você tá em um grupo. Você tá levando um grupo de pessoas que representam um país. A gente foi como uma seleção, com uniforme e tudo. Isso é algo completamente diferente do que só eu. Um exemplo, se fosse só eu participar da competição de Barcelona, não teria tanto efeito do que a comitiva inteira do Brasil para participar do evento. Então, eu parei para pensar nisso depois, aí eu falei, cara, realmente, o que causou tanto impacto foi a gente ir como um time inteiro. E nós compartilharmos a experiência, gravarmos juntos, conversarmos sobre dança. Todo mundo estava vivendo um sonho. Ir nos lugares, gravar, tirar foto, conversar com as referências de lá. Isso são tudo coisas que eu fiz sozinho, mas é diferente de você fazer com um grupo. E você, você viu, o cara falou comigo alguma coisa sobre dança, aí eu, legal. Ou eu ir, ei, mano, do meu grupo, vem aqui, você viu o que fulano falou? Mano, ele falou mesmo. Você começa a debater. Você tem um outro feedback, uma outra opinião de uma outra pessoa que tá vivendo aquilo junto com você. Qual foi a apresentação que mais te marcou lá fora? Lá fora, nesta vez que eu fui em Barcelona ou em todas as vezes? Todas. Em todas as vezes que eu fui, acho que no World of Dance. O World of Dance ele é um evento mundial. Existem, se eu não me engano, 3 eventos que são gigantes no cenário das danças urbanas. É o Just Debout, que é o mundial, que ele acontece na França todos os anos. O World of Dance, que ele tem etapas pelo mundo inteiro. E o Hip Hop Internacional, que também é um evento que tem etapas pelo mundo inteiro. Em um deles eu fui convidado para apresentar, na Dinamarca. Me convidaram para eu fazer uma apresentação de freestep. Isso para mim, foi um marco da minha carreira. Caraca, mano, eu cheguei num evento mundial e tô num palco de um evento mundial. E esses eventos acontecem aonde? Dentro do ginásio? Não, aí são mais variados lugares possíveis esses eventos, mas em geral são galpões, espaços de eventos mesmo, é um evento bem grande. O último evento mesmo, o mundial que eu fui em 2017, ele aconteceu praticamente no estádio. Foi no estádio. Eu acho que tinha mais de 10 mil pessoas.
no evento. Agora, e pra ensaiar com a equipe, que você falou ali, eram 4 Aí você tocou num ponto interessante. A gente montou 2 trios, porque como as 2 categorias que tinham lá para participar em Barcelona era 1 versus 1 e 3 versus 3, montamos 2 trios. Eram 2 de São Paulo, 1 de fora. 2 de São Paulo e 1 de fora. A gente ensaiava através de vídeo. Eles fizeram os vídeos da coreografia e mandaram pra mim. A gente chegou faltando, acho que 3 dias pro evento. A gente saiu em 2 dias. Caramba. E a gente já ficou em segundo lugar. A gente saiu em 2 dias. Eu tive 2 dias pra pegar a coreografia e o meu grupo ficou em segundo. Você ensaiava em casa, aí chegou lá, Aí chegamos lá e a gente juntou o trio. Pô, temos aqui 2 dias pra gente ensaiar. E a gente ensaiou em 2 dias, fomos competir e ficamos em segundo. Agora é o seguinte, você tá falando as coisas boas, tá? E os perrengues? Meu Deus do céu. Tem nada. Vai nessa. Primeiro perrengue, meu amigo. Já começa daí. Quem é que vive de dança aqui no Tocantins? Você pode até viver, mas você tem 1000 empregos. Você dá aula em 1 milhão de lugar. Porque você já começa daqui. Aqui, como não é culturalmente forte de dança, você não tem renda. Você já não tem renda. Ainda mais se você é professor de danças urbanas, dança de rua. Piorou. A gente dava aula em estúdio de dança. E os estúdios fecharam agora. E aí? Fechou já tem muito tempo. Por causa de projetos sociais que vieram. Os valores ficaram altos. Aí para manter um estúdio era caro. Já começa daí. Segundo, teve muito... Já, tipo assim, beleza, viajei para muito evento pelo Brasil para ser jurado de freestyle e tudo. Mas já tomei muito calote também. De viajar para lugar que tinha que dormir em casa sem energia. De receber 10 reais de cachê. De receber... Cara, a gente não tem dinheiro pra pagar teu cachê, não. Vamos juntar as moedas aqui pra tu pegar teu dinheiro e ir embora. Ixi! Isso no Tocantins? Não, fora do Tocantins. Tocantins. Todo artista já tomou algum tipo de golpe. Se não tomou, não é artista. Você já passou algum perrengue na vida. Mas o governo do estado e a prefeitura de Palmas patrocina, não? Então, querendo ou não, eu não posso reclamar, porque o trabalho, por exemplo, da Secretaria de Cultura agora, através dos editais, é positivo. Porque, querendo ou não, oportuniza vários artistas terem acesso a recurso, estão fazendo oficina, estão ensinando o pessoal a fazer projeto e tudo. Então, é uma via da gente ter recurso. Antes a gente não tinha nenhuma. Pior era quando não tinha. Sim. Hoje em dia a gente tem uma via. Então, se você, por exemplo... Eu já tenho alguns projetos que são consolidados, que eu já desenvolvo há bastante tempo. Tem um projeto meu que se chama Expressão e Rua, que eu dou aula na Praça dos Girassóis gratuitamente para a comunidade. E quem é o público? Então, jovem que não tem acesso a origem parecida com a sua? De origem parecida com a minha, que não tem acesso a recursos, que não tem acesso a nada, que não consegue se cadastrar em nenhum tipo de programa e que quer fazer aula de dança. Vai lá na praça, todo domingo, tal horário, se inscreve e participa. Você não vai gastar nada. Aproveita e faz propaganda, então. Qual horário? Então, a gente vai começar o projeto agora em agosto. Agosto desse ano a gente inicia de novo. Então, e ele vai até dezembro. Todo domingo, das 14 às 17 horas. Aonde? Lá na Praça dos Girassóis, no Memorial Coluna Prestes. Aula de danças urbanas gratuita. É um projeto aí que eu desenvolvo aí que ele já está na 6ª edição. E que desde o começo ele foi aprovado por edital de governo. E a gente vem seguindo ano por ano através de edital de governo. Hoje, qual que é a maior dificuldade para você apresentar o teu trabalho? É falta de dinheiro mesmo? Cara, maior dificuldade, primeiro, falta de dinheiro, segundo, falta de oportunidade. Aqui no Tocantins, querendo ou não, a gente ainda não tem tanta oportunidade. Por exemplo, talvez se eu tivesse um grupo, aqui no Tocantins eu teria mais oportunidade do que como um dançarino solo. Eu posso ter uma carreira consagrada aqui, mas eu não tenho tanto espaço como dançarino solo, porque eles usam muitos dançarinos de danças urbanas só para preencher. Vamos chamar os caras do break aqui para tirar uns saltos aqui e preencher a programação. Para dizer que a gente tornou a programação inclusiva. Mas não é algo que eles convidam nós para fazer uma performance ou para apresentar o nosso trabalho ou incluir a gente em alguma programação específica. Não. Agora, você tá falando que teu estilo de dança aí, você não tem cara de coreano, não? Como é que é essa história do K-pop? Do K-pop, cara, eu tenho certa experiência do K-pop, não é meu forte, porque o K-pop ele é um estilo
que ele é propriamente mais cultural da Coreia, ele não é propriamente... K-pop é um estilo de dança, ele é uma cultura. É uma cultura da Coreia que envolve dança, envolve roupa, envolve música. Então, aí tem as coreografias dos vídeos que eles fazem. Então, muitas das coreografias são compassos de danças urbanas. E eu sou um professor de danças urbanas. Então, querendo ou não, eu fui convidado para alguns eventos aqui de Palmas do segmento para ser jurado. Aí, então, eu comecei a assistir alguns vídeos sobre... Aí comecei a assistir alguns vídeos, ensaiei algumas coreografias. Então tive um certo conhecimento do estilo, porque querendo ou não se envolve propriamente. Porque os coreógrafos de K-pop são os dançarinos de danças urbanas que eu aprendo. E que eu vejo e que eu faço aula. Mas é muito diferente o estilo? Não, não é. Não é. Muitas coreografias de K-pop tem muitos passos de danças urbanas que a gente usa em outras coreografias. Não é diferente. Eles é mais o estilo musical e a cultura deles, que é algo próprio da Coreia. É como se fosse o pop aqui do Brasil. K-pop é o pop da Coreia. É mais ou menos nessa ideia. Agora, tem mais outros grupos aqui em Palmas que faz essa mesma dança? Esse mesmo serviço que você trabalha? O do Free Step a gente tinha... propriamente aí, pegando de 2010 até 2017. Depois de 2017, aí todos os dançarinos, a maioria parou. O único que se mantém em atividade sou eu. Mas antes sim, antes tinham vários grupos, Araguaína, Barrolândia, Paraíso, Porto Nacional, Formoso do Araguaia. Tanto que o primeiro evento de free step grande aqui do Tocantins foi feito em Formoso do Araguaia, no Tocantins. O pessoal de lá, tinha um grupo lá gigante de dançarinos de lá, que eu nem sabia na época que existia. Eles fizeram um evento, levaram inclusive o Tenório, que era o maior dançarino do Brasil na época. Veio a primeira vez pro Tocantins e me levaram como jurado também, que até então me tinham como o maior dançarino do Tocantins. Então trouxeram o maior dançarino do Brasil. E continua sendo. E o maior dançarino do Tocantins. E um dos maiores do Brasil e do mundo. Eu sou modesto. Eu sou uma pessoa que faz muito pela cultura e tenta... Segunda-feira eu vou estar em Formoso, então já, de repente eu encontro com essa galera lá. É possível, mas foi um lugar onde o freestep aconteceu bastante. Formoso do Araguaia foi um polo do começo do freestep. Tanto que eu fiz até um documentário, Freestep, um legado Tocantins. Contando a história do como foi o free step no Tocantins, desde o começo até agora. Legal. No YouTube. E teve muitas visualizações? Cara, foi um documentário feito através de edital. Ficou na plataforma do Palmas, a gente não podia disponibilizar para público. Entendi como é que funciona. Entendeu? Agora, você entrou para dança buscando melhorar a sua autoestima. Sim. Tá? E você dá aula hoje para uma galera aí que você estava falando, na Praça dos Girassóis. Uhum. Tem muita gente com esse perfil também que busca a dança para... Sim, com certeza. Até porque, querendo ou não, a dança ela te ajuda a fazer amizades. Te ajuda a se redescobrir como pessoa. Você começa a ver melhoras no seu corpo, na sua saúde, em coisas que você não conseguia fazer. E que quando você... eu consegui pegar essa coreografia, você sente uma autossatisfação imensa. Consegui aprender esse passo. Subi no palco, consegui dançar bem no palco. Tinha muita gente me aplaudindo. São coisas que, querendo ou não, ajudam na sua autoestima e na sua liberdade de expressão. Você se sentir bem, você... se descobrir, você se mostrar para as pessoas. Eu acho que entra muito nesse quesito. Não tem tanta gente com deficiência, mas tem muita gente que vê na dança uma porta para se autodescobrir. E ganhar espaço, ganhar destaque, conquistar amizades, conquistar o carinho das pessoas. Tem muita gente que tem amigo para a vida inteira que descobriu através da dança. Agora, quando você estava cursando direito e que você decidiu investir na dança, as pessoas do seu entorno ali, acharam que eu era louco. Inclusive minha própria família. Já começou daí. Eu nunca tive apoio. Eu tenho agora porque já tenho uma carreira consolidada, mas o começo foi extremamente difícil. Eu nunca tive apoio familiar. Apoio familiar, apoio financeiro para trabalhar com dança, nenhum. Pelo contrário. Todos falavam a mesma coisa. Você tá ficando louco de largar o curso de direito para investir em dança, mexer com esses trem, ainda mais com dança de rua e não sei o que, não sei o que. Ixi, Maria. Ouvi muita coisa. Eu segui aos trancos e barrancos. Tinha evento que eu viajava escondido da família. Ixi. Foi muito difícil. O começo foi extremamente conturbado. E hoje?
Hoje já é outra coisa. Hoje já é outra coisa. Porque hoje, depois de Fátima Bernardes, depois de Tocha Olímpica, depois de turnê na Europa, aí a família já olhou, rapaz, parece que o trem tá dando certo. Parece que o trem tá dando certo. Mas se a gente for analisar, não é fácil pros pais entender também, não. Não, eu entendo totalmente. Tanto que eu não julgo meus pais. Eu falei, se fosse eu provavelmente pensaria a mesma coisa. Porque você vê o seu filho passou no Enem. Eu tinha passado no Enem, ganhou uma bolsa integral pra direito, tava fazendo direito. Meu Deus, meu filho tá fazendo direito. E de repente ele, não quero mais fazer direito, não, vou trabalhar agora com dança. Rapaz, ainda mais numa época daquela em que era muito mais difícil. Meu Deus do céu, qualquer pai jogaria da mesma forma. Então eu tive que construir algo com o tempo para provar para eles que eles tinham se equivocado. E que eu poderia construir algo com a dança. E tanto que eu provei isso hoje. E isso servia de estímulo para você também? Servia, muito. Muito, porque enquanto eles não me apoiavam aqui, pessoas do Brasil inteiro me apoiavam. Gostavam do meu trabalho, falavam, cara, não para, cara, tu representa demais. Você tá indo muito longe. Todo evento que eu ia era um auê, autografava tênis, autografava boné, camiseta. Cara, eu sou teu fã. Não para, velho, tu é top demais, tu dança muito. Então, esse tipo de coisa me impulsionava muito. Toda vez que eu voltava de um evento fora, caramba, mano. Eu voltava vislumbrado, era muito novo ainda. Era um adolescente, tipo assim, tava com 20 e pouco, mas me sentia um adolescente vivendo tudo aquilo, como se fosse um popstar, mini popstar. Do Tocantins pro... no Tocantins pelo país. Mas seus pais já chegaram a falar assim, não, a gente acha que você faz legal, tá? Meu pai, tipo assim, ele teve o primeiro choque, porque a gente sempre ia fazer cirurgia em São Paulo. Uhum. Todos os anos eu ia fazer cirurgia em São Paulo, por causa que o meu caso teve que ser acompanhado com o tempo. Então eu ia fazendo cirurgia em São Paulo. Ele teve o primeiro choque quando a gente foi para São Paulo para fazer cirurgia e me reconheceram lá. A gente estava passeando pela praça, em Bauru. A gente estava passeando pela praça, aí sempre tem a rua lá das lojas. Aí todos os anos eu ia com meu pai lá nas lojas, comprar normal. Aí, depois que começou todo esse away de dança e tudo, aí a gente até então não tinha ido pra São Paulo, aí a gente foi. No que a gente foi, a gente tava passando por umas lojas, de repente chegou um menino puxando minha camiseta. Cara, me diz uma coisa, não é o Jeff, não? Aí eu, cara, sou o Jeff lá, pô, da The Jokers lá do Free Step, não é tu? Aí eu sou. Aí, rapaz, só veio ele gritando, porra, velho, é ele mesmo. Rapaz, veio uns 10. Os moleques tudo, caraca, velho, eu sou teu fã, mano, você dança demais, velho. E meu pai só, tipo assim, tava acho que com café na mão. E ficou bobo e tudo, e os meninos, velho, tira uma foto com nós aqui, não sei o que, cara, e não sei o que lá. E não sei o que lá, e conversando, e puxando assunto, não sei o que. Pô, velho, massa demais. Amanhã vamos marcar alguma coisa pra tu vir aqui na praça pra gente gravar alguma coisa, não sei o que. Não, mano, pega aí meu contato, vamos conversar e tudo, não sei o que. Os meninos tudo vidrado, não sei o que. Aí depois que a gente saiu, meu pai, rapaz, eu não sabia que esse trem era desse jeito, não. Menino. Aí, depois disso, até então, ele nunca tinha me perguntado nada de dança. Aí ele começou a perguntar. Legal. Mas como é que funciona esses teus trem dos teus eventos? Esse povo paga pra te ver dançar. E não sei o quê. E como é que tu viaja? E como é que tu vai pra não sei... Aí eu vi interesse. Aí no que eu vi interesse, meu amigo. Aí as coisas já começaram a mudar. Aí eu já vi, já tá enxergando de uma outra forma. E eles moravam, seu pai morava em Itacajá? Ele mora até hoje. Até hoje em Itacajá? Até hoje. Ele e minha mãe moram até hoje em Itacajá. Eles vez ou outra vêm aqui. Eles sempre estão vindo, na verdade, aqui em Palmas pra fazerem exames, e eles vêm a gente. Mas até hoje. Meu pai, na época, por exemplo, que saiu a entrevista da Fátima, Ave Maria, esse homem mandou esse vídeo em tudo que é lado. Ele virou o Chitãozinho Chororó daquela época, que comprou o CD lá do outro e saiu distribuindo tudo que é lá. Ele pegou esse vídeo e ele mandou em tudo que era grupo. Orgulho do pai. Rapaz, vai lá dar uma forcinha pro meu filho. Uma forcinha. Cara, Agora é o seguinte, você tem muitos seguidores na rede social, né? E como você falou, né, tem vários vídeos com altas visualizações e tal. Você é uma pergunta até meio besta, a gente até sabe a resposta, né? Mas assim, o que mudou a partir do momento que você começou a postar esses vídeos? E se hoje você tem uma rotina de pensar assim, cara, preciso produzir um vídeo,
eu preciso fazer isso. Como é que você tá em relação à rede social? Cara, o que mudou? Primeiro de tudo, a questão da visibilidade. Você se entender como uma autoridade em algum determinado assunto. Então, a partir do momento que as pessoas começaram a te acompanhar e começam a falar, cara, me inspiro em você, acompanho o seu conteúdo, vejo sempre o seu trabalho, não para de postar, tô sempre, mano, me dá uma dica sobre isso, me dá uma dica sobre aquilo, o que eu posso melhorar nisso? Aí você começa a ter um pouco mais de responsabilidade com o trabalho que você posta e com as coisas e até mesmo com a sua própria carreira. Porque você vê, cara, eu tô tendo um alcance gigante e eu não posso usar isso de uma maneira irresponsável. Pra fazer algo errado ou pra tentar mostrar pras pessoas algo de uma maneira errada. Então eu tenho que ter responsabilidade de fazer um trabalho bem feito e um trabalho ético. Mas hoje você já... Eu pelo menos penso dessa forma. Mas hoje você fala assim, não, eu tenho que fazer vídeo... Aí passando pro hoje. Passando pro hoje, aí eu já penso, cara... Eu tenho que começar a produzir conteúdos voltados para o meu segmento. Eu tenho que começar a aparecer mais nos stories falando para as pessoas sobre o meu trabalho. Falando dando dicas. Tanto que, por exemplo, hoje o pessoal montou um comitê do Freestep para a gente discutir os fundamentos da nossa dança. Já me convidaram para fazer parte desse comitê. Então eu já começo a tentar me inserir em coisas que tenham valor e importância para o meu trabalho e para as pessoas que me acompanham. Eu enxergo muito dessa forma, tentar usar a minha influência de uma maneira mais positiva. Agora, na sua rede social, você é o cara. Mas tem uma outra rede social que você é apenas o personagem, que é o da sua esposa, né? Que faz umas brincadeiras. Boa! Olha que eu vou convidar ela pra vir aqui, hein? Pra dar uma palavrinha. Que essa parte aí quem tem que falar é ela. Não, ela vai vir daqui a pouco. Cara, minha esposa, quando eu conheci ela gravava alguns conteúdos pra internet, mas ela não tinha tanto costume. Ela começou a produzir mesmo, engatar de vez através de mim. Ela começou a mergulhar no mundo da internet e ela se identificou muito nesse conteúdo de humor, de memes. Aí, o que aconteceu? Na época, como ela tava entrando muito nesse conteúdo de memes, eu acho que esse conteúdo de casal vai ajudar muito a impulsionar o trabalho dela. E ela também viu que a gente produzia muito conteúdo de casal e o pessoal gostava muito de humor. Aí eu comecei a entrar nos vídeos dela como um personagem mesmo. Como o marido que ficava bobo, que caía na pegadinha, que vestia a roupa dela para fazer uma encenação. E nisso, ela começou a meio que descobrir o nicho dela e popularizar vídeos também com o conteúdo dela. Tanto que, por exemplo, tem um personagem que ela faz, que é o da mulher que é a rica e que age como rica, mas não é rica de nada. Tipo assim, ela se arruma toda, sai de casa, penteia o cabelo, aí vai chegar perto do automóvel quando vê uma bis. Esse vídeo pegou 1 milhão. Bateu 1 milhão na rede social dela. Acho que, se eu não me engano, foi o primeiro 1 milhão dela. Aí o outro é nicho de maternidade. Ela começou a postar vídeo com a nossa filha de bebê e viralizou. Qual é o nome da tua filha? A Angel. Olha, meu amor. Tá aí, ó. Tanto que ela postou um vídeo que bateu 8 milhões no Instagram dela, e são vídeos que impulsionaram o engajamento dela para esse tipo de nicho. Que é um nicho de maternidade, de mulher, de humor, mas eu acho que ela é melhor para falar isso. Eu vou pedir só para você chegar um pouquinho para cá. Nós vamos organizar aqui para ela sentar. Vê se esse microfone alcança você aí. Você consegue puxar ele ali? Vê se ele... Só tem que ver se aí. Agora o Vitor vai colocar uma cadeira aqui. Vem, amor, que aqui tudo acontece nada. Aqui. E eu tô pegando ela de surpresa. Eu falei que ela não ia aparecer, mas eu sabia que no fundo ela ia acabar aparecendo. Puxei o assunto aqui. Eu sabia que ela ia acabar aparecendo. Gente, Jeff, agora é o seguinte, é engraçado assim estar conversando com você, porque você tinha um problema grande de autoestima, né? Sim. A gente vê que você é um cara descolado, você é um cara que conversa, tal, você tem... Cara, te digo que isso, até meu ensino médio, você olhava pra mim e você falava, cara, é impossível, é uma outra pessoa. Só agradecer a participação do Vitor também, que é a primeira participação dele. Valeu, Vitor, você é o cara. Palmas para o Vitor, né? O Vitor que cuida do nosso bastidor. Bem, eu queria te perguntar o seguinte, você imaginava que você ia fazer Seja bem-vinda. Eu só queria... Eu não sei o teu nome, porque você tá como Angel Jamaica, né?
É a Jamaica. Jamaica Eu Marques. sou a Jamaica e a Angel, essa princesa. A aqui. nossa princesa. Seja bem-vindo aqui ao Vai de Volta Inclusive, Podcast. ela já apareceu em obrigada, é vídeo uma dançando honra comigo estar também, aqui. hein? Sim, sim. Mas assim, como é que de repente você fala assim, cara, eu tô construindo construiu sua carreira com a dança, aí de repente você vira um gaiato participando dos vídeos da sua esposa. Então, boa pergunta. O que que Já só pedir pra você virar esse microfone pra frente. Aí. Isso, Aê, garoto! Então, Então, eu sempre fui, normalmente através da dança, como um dos conceitos que eu criei foi o Joker, e a ideia do Joker é sempre ser algo engraçado, algo divertido. Então, teoricamente, eu sempre fui um cara mais engraçado, mais extrovertido, mais brincalhão. E nisso, querendo ou não, mesmo com a dança, acabou encaixando com um personagem para participar dos vídeos da minha esposa. Porque eu sempre fui uma pessoa muito fácil de lidar com câmera. Nunca tive timidez com câmera. Sempre conversei. Então, na hora que ela fala, amor, preciso que tu faça uma expressão de surpresa. Preciso que tu faça Cara que dirige. uma cara... Conta aí um pouquinho como é que é essa história de você entrar no mundo digital aí e botar o seu marido pra... É com você agora, amor. Eita! Quando eu conheci o Jeff, ele já era do meio, né? Já tinha todo... já era conhecido e tudo mais. E eu não fazia ainda vídeos. Fazia lá uns videozinhos de dancinha de TikTok, mas nada muito elaborado. E aí ele me trouxe pra esse mundo, né? Da internet. E... ano passado eu comecei a gravar conteúdo, ficamos grávidos, e a gente começou a gravar conteúdo. E aí começou a viralizou já bastante conteúdo. E essa princesa aqui é um sucesso na internet. olha, é linda. Não tem jeito. Ela é um sucesso. Ela é um sucesso, né, Angel? Aí eu tava comentando com eles, amor, sobre os seus personagens. O personagem da mulher rica. Que o personagem da mulher rica não tem jeito. Esse aí o pessoal adora. Sempre dá bom. O da mulher rica tem o outro lá, que é o... aquele que você faz. Tem o da mulher rica. Tem o da mulher rica, tem sobre a maternidade. Tem o da maternidade, tem o da conselheira amorosa. Conselheira amorosa. E você cria um roteiro pra isso? Como é que é? Tem vídeos que sim, é necessário. Você cria todo um roteiro do início, meio e fim. E aí você explica como que vai ser... qual as caretas que vai fazer, como que vai fazer. Tem vídeo, assim, a maioria foi espontâneo, mas tem alguns que é combinado. E tem que ser, porque senão não vai fluir, não vai dar um bom resultado. Algo tem que ser ensaiado. E vocês têm uma equipe que grava com vocês? Ou a equipe é vocês? Querendo ou não, a maioria dos criadores de conteúdo em si, quando você tem um celular que já tem uma certa qualidade, você consegue produzir o seu próprio conteúdo, editar. Nós mesmos produzimos, nós mesmos editamos nosso conteúdo. Eu acho que, querendo ou não, com isso você ganha certo tempo. Porque você produz o conteúdo, você já edita ele, você já posta, às vezes você montando uma equipe, tem que mandar pra equipe, tem que esperar um pouco de tempo pra ficar pronto, e volta, e talvez não ficou tão boa a edição, você tem que remandar. É verdade, tem muito retrabalho. Aí tem muito retrabalho, e às vezes, como eu já tenho certa experiência com edição, por já editar meus vídeos, aí minha esposa também já começou a pegar uma certa experiência, aprendendo a produzir, editar os conteúdos dela, a gente já é mais prático, a gente já faz nosso próprio conteúdo, já edita e nós mesmos já posta. Então, dançarino e ator também agora. Dançarino e ator. Mais à toa do que ator. Você pintou alguma publi? Hã? Você pintou alguma Já, publi? ixi Maria. Já tentamos, Meu amor, né, fala amor? você. Já tentamos, já. Esse ano eu tô investindo também na Nenê também, de certa forma, porque ela foi convidada, né, pra fazer umas divulgações de loja, então ela já tá fazendo, eu também faço, o Jeff também faz, e eu acho que é bom porque é um trabalho, né, querendo ou não é um trabalho, é um meio de trabalho, e dá trabalho fazer. Dá Ixi, muito trabalho. A gente já fez
publi de bronze, a gente já fez publi de viagem pro Jalapão, a gente foi numa viagem do Jalapão fazer uma publi. Que foi onde Que foi onde eu pedi ela em casamento. Eu pedi ela em casamento no Jalapão. Nas dunas? Foi nas dunas. Ah, tinha que ser. Então, eu pedi Tem ela... o vídeo Tinha outro lá. lugar. Foi. Eu chorei. Ih, chorou! Vixe, mano. Ainda bem que disse sim. A gente, não, é porque eu preparei a surpresa. Ela sabia que a gente ia viajar pra eu pedir ela em casamento, só que ela achou que seria no último dia. Aí eu, cara, não vou pedir ela no último dia, eu vou pedir ela no primeiro. Vamos ver se ela vai esperar. A gente chegou na viagem, chegou lá no lugar, pã! Aí eu, Eu não tava esperando, não. não esperava não. E você já conhecia o Jalapão? Eu já tinha ido em uma outra viagem fazer publi lá, mas eu não era casado. Mas eu já tinha ido fazer uma publi lá também. Já era a minha segunda vez no Jalapão pra fazer publi. Ah, legal. Então eu já fiz publi, por exemplo, pra New Era também, a marca de boné. Eu já fiz uma publi nacional pra New Era. Eu já fiz uma publi pra Faculdade Estácio. Eu já fiz algumas publis aqui na capital. Pra Que empresa foi, de hamburgueria, pizzaria, sushi. Vixe, muita coisa. Muita coisa. Quando você conheceu ele já era dançarino? Já, eu conheci ele dançando no palco. Ela me conheceu através da dança. Ah, olha. Eu vi ele dançando num palco, em um lugar, numa festa. E aí eu pedi pra tirar uma foto com ele. E aí dessa foto a gente começou a conversar. Aí no que ela tirou a foto, ela me marcou. Aí eu repostei, aí ela puxou o assunto comigo e a gente já começou a conversar. Nossa. Aí daí o resto é história. Aí a história. Aí daí o resto é meu amor. Agora, desculpa que eu não esqueci seu nome. Jamaica. Jamaica. O Jeff falou como foi bacana ele retornar, né, a viagem pro exterior com você, né? Ele tinha ido sozinho, depois foi com a equipe, foi com você. E para você, como é que foi essa experiência, essa primeira viagem com ele? Nós fizemos duas, né? A primeira foi que nós fomos para Praga e esse ano nós fomos para Barcelona. Mas a primeira era um sonho meu, assim, de infância mesmo. Eu compartilhei com ele. E quando ele me disse que nós iríamos, meu Deus do céu, foi uma loucura. Você queria uma viagem internacional ou queria ir pra Praga? Porque esse Praga é lindo, né? Não, Praga é lindo. Mas Ela queria pra fazer uma Europa viagem, mesmo, ela queria ir pra internacional. Europa. E eu lembro que o primeiro dia que eu cheguei lá, eu não acreditava que eu estava lá. Parecia que eu estava sonhando. Eu tive a mesma reação. Eu olhava assim, meu Deus, eu tô tão longe de casa, eu atravessei o oceano, será se eu tô aqui mesmo? É isso mesmo, me belisca. Gente, que bacana. É diferente, né? É muito, muito incrível. Nossa, é muito incrível. Você quer ter dedo? Tá participando do Vai de Boa. Vai de boa. Primeiro podcast dela? É o primeiro podcast dela. No próximo ela já vai estar papai. E Jeff, quais são os projetos agora? Então, esse ano um dos projetos que a gente tem é o Mega Class, que vai acontecer agora em agosto. Ele é o maior evento de danças urbanas do estado, ele é meu evento também. É um evento que já está indo para a 5ª edição. A gente traz professores nacionais e internacionais aqui para o Tocantins para dar aula. Ele é um projeto, para mim, é um dos principais projetos que eu desenvolvo aqui no estado. Ele vai acontecer agora em agosto. Aqui em Palmas. Aqui em Palmas. Ele acontece todos os anos e também através digital. A gente sempre consegue aprovar ele porque ele é um projeto que ele é bem bacana aqui no estado. Tem o Expressão em Rua também, que também foi aprovado, que vai acontecer agora em agosto com as aulas de dança. A viagem para o Peru também. A gente está indo em julho, agora ser jurado numa competição no Peru. Acho que esse eu nem esperava, então para mim também vai ser algo surreal aí para minha carreira. Acho que os próximos projetos são esses. E vamos ver o que o ano ainda nos reserva, porque eu acredito que ainda vem coisa. Pra Jamaica, quais são os seus projetos agora? Agora, né, eu tô muito focada na maternidade, né, a Dani ainda tá muito pequena, então eu vou continuar com os meus conteúdos e dando todo o suporte pro Jeff, né, porque eu também acompanho ele nas viagens como produtora. E aí eu faço o meu trabalho, a gente se diverte. Ela é a minha produtora cultural dos meus eventos, dos meus projetos, ela que grava os vídeos, ela que tira as fotos, ela que me organiza com o figurino. É a minha assessora. Agora, quando você chega lá fora de agasalho, verde, amarelo... Não, louco! Nossa, o povo identifica logo, Brasil... A gente chegou no evento de Barcelona, quando a gente chegou na porta, a gente já viu o nego gritando lá no fundo, Brasil! É legal isso. Aí nós já, legal, né? let's go Brasil!
Cara, Não tem jeito, porque a gente chegou no evento, todo mundo preto, branco, aí branco, aí mais escuro. Aí do nada um nego verde e amarelo. Aí, Não chama atenção, né, cara? Não tem. aí o nego já falou, cara, ali ó, ali é a tropa do Brasil. e a alegria do brasileiro, ela é diferente mesmo, É né? contagiante, não tem jeito. A gente é muito animado, a gente é sempre muito solícito, o pessoal ia falar com a gente sempre muito sorrindo, muito feliz. O pessoal brincando, o pessoal não tem jeito. Aí o pessoal fala que a energia do brasileiro é sem palavras. Tanto que era a maior palavra que o pessoal falava lá pra gente. Cara, a energia de vocês é incrível. Todas as falas o pessoal falava. A energia de vocês é incrível, cara. A energia de vocês do Brasil é incrível. Legal, né? E através da dança você consegue expressar isso bem, né? Oh, Porque nossa. tem, por exemplo, vamos pegar o UFC. Assim. Você não consegue expressar Cara, a alegria do brasileiro. Se eu te falar que tem nego do UFC que dançou free step. O cara foi entrando, era uma dupla. Eles foram entrando pra luta deles do UFC, os caras pararam, tiraram a raqueta e fizeram uma apresentação dançando free step. Aí eu, cara, mais brasileiro que isso, impossível. Até porque é o seguinte... E era brasileiro? Era! E isso que você fala tem sentido, porque é o seguinte, na luta o cara não consegue ele expressar. Não consegue. Ele tá longe, tá no octógono, ele tá separado, assim, né? As pessoas estão vendo, mas agora você Mas eu vou te dar um exemplo. Pega o Anderson Silva. Anderson Silva naquelas... Ah, cara, ali você já olha a mandinga do brasileiro, meu amigo. Você já olha, cara, esse aí é o brasileiro, mano. Você já olha no... A capoeira também é algo extremamente brasileiro, não tem Sim. jeito. O cara faz um passo de capoeira, o nego já reconhece. O samba é extremamente brasileiro, então tem movimentos, por exemplo, que a gente fez teve uma coreografia de Barcelona, que a gente fez um passo em que um dos dançarinos girava, ele parava e fingia que tava batendo um pandeiro, aí eu saía sambando. Cara, a galera já se identificou e gritou na hora lá, samba, Brasil! Muito bom, né, cara? A Isso é muito ginástica legal. olímpica, né? Também. A Daiane do Sim, Santos, com ela certeza. botou um pouco dessa ginga também. Não tem jeito, acho que o brasileiro em si, a energia do brasileiro, querendo ou não, contagia. Muita atenção, Ó. né? Agora, a música que vocês dançam é música eletrônica? Música eletrônica, a gente dança propriamente música eletrônica. Que não é brasileira. Um exemplo, por exemplo, a gente dança a música do Alok. É música brasileira. O Alok é um DJ brasileiro, extremamente famoso pelo mundo. Sim. Então a gente já dançou a música do Alok, a gente... inclusive esses dias o meu colega, o Alves, ele subiu no palco do Cassino. O Cassino, ele é um DJ extremamente brasileiro e popular na nossa época. Sim. Na nossa época. E ele é música brasileira. E você já teve algum feedback de algum famoso, assim, que falou, cara... Pô, Famoso, cara, o Whindersson já repostou um vídeo meu que bateu 1 milhão. É mesmo, cara? Sim, o Whindersson Nunes ele já repostou um vídeo meu que bateu 1 milhão de visualizações. O Tiro Lipa já gravou stories já falando do meu trabalho, já postou nos stories dele. Aqui o Jeff, dançarino do Tocantins, dança demais esse cara, dança muito. Deixa eu ver, quem mais... Na própria Fátima Bernardes, a própria Fátima no programa falando, você dança muito bem, fala muito bem, representa aí o Brasil, parabéns pelo seu trabalho. Acho que, cara, teve outros cantores famosos que repostaram um vídeo meu. Acho que isso aí já é um... Não, show de bola. Já é um baita reconhecimento, querendo ou não. Muito bom. Jeff, a gente está caminhando aí para encerrar um papo muito bacana. Fechou. Muito bacana mesmo, assim, de Agradeço. História de superação, né? superação e tal. E deixa uma mensagem aí para quem está começando ou tem dificuldade... tem que tomar uma decisão igual você tomou, Então, que os seus pais queriam que apoiavam um curso de direito, sim. e você foi para a dança. E tem muita gente nessa situação. O que dizer para essas pessoas? O que eu digo primeiro de tudo, acredite nos seus sonhos. Por mais difícil que ele seja, se você se identifica, se você acha que isso pode mudar a sua vida, acredite, invista tempo, se dedique, se esforce. Eu acho que hoje em dia as coisas elas estão muito vagas. A pessoa ela percebe que não vai dar certo em algo e ela simplesmente desiste. Desiste não, cara. Continua acreditando. Uma hora vai dar certo, uma hora vai acontecer. Eu acreditei, demorou 1 ano, demorou 2 anos, demorou 3, 4, 5. Eu tô colhendo hoje frutos de 15 anos atrás, quando eu comecei.
Então eu acho que se trata muito de você acreditar, persistir, insistir no seu sonho e investir. Invista. Não tenha dó de investir no seu sonho, não. E não escute os outros. Escute o seu coração. Escute aquilo que você acredita. Eu acho que é o mais importante. Quando você está numa apresentação grande e aqui termina, as pessoas vão te assediar, lógico. Você fala que é do Tocantins? Com certeza. Tenho orgulho. Tenho orgulho de falar que sou do Tocantins. Tanto que, por exemplo, no meu anúncio como jurado no Peru, um menino falou, você quer que coloque que você é do Brasil? Não, coloca que eu sou do norte do Brasil. Coloca que eu sou do norte do Brasil. Eu não sou do Brasil, eu sou do norte do Brasil, porque a gente mora aqui no norte. E se me perguntarem qual estado você é, eu sou do Tocantins. Eu tenho orgulho de falar que eu sou do Tocantins. Porque eu acho que tem muita gente talentosa aqui. E que às vezes não tem tanta visibilidade. Olha o Paulo Vieira, olha onde ele chegou. Olha outros cantores que saíram aqui do Tocantins e ganharam o mundo. Eu quero ser mais um, eu quero ser uma referência, eu quero fazer história com a dança e eu quero dizer para as outras pessoas, eu sou do Tocantins, eu nasci lá no Tocantins e eu levo o nome do Tocantins pro mundo. Isso para mim é o principal. Legal. Show de bola. Bom, né? Muito bom, né, companheiro? Isso aí. É Vamos isso. dar uma reforçada no convite da galera? Vamos? Estamos terminando aqui, mas antes vamos pedir, né, para vocês acompanharem a gente, né, se inscreverem no nosso canal do YouTube, ativar o sininho para receber os cortes. Calma, Marcelo. Emocionado aqui. Quer levar para casa do microfone, calma. E a gente também tá no Kawaii, TikTok, Spotify, Instagram e também no Facebook. Então, dá um apoio pra gente aí. Queria agradecer, Jeff, você, Eu que sua agradeço. esposa, Jamaica. Pra mim, uma honra. Filhinha linda e sucesso nas redes sociais aí e na vida de vocês. Obrigado de coração pelo obrigada. carinho. Agradeço novamente o convite. Para mim é uma honra fazer parte desse trabalho de vocês, desse projeto incrível. Torço muito, desejo muito sucesso. Espero aí que só decole, que vocês vão cada vez mais longe. E novamente, parabéns pelo trabalho. É isso aí, gente. Obrigado por você estar aqui. E a casa é de vocês. Por aqui. Valeu. Valeu. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.